Boa noite, vocês estão me ouvindo? Eu tô aqui na minha primeira live do Sala Crítica. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego, sou o correspondente de São Paulo, que explica porque eu não tô tão comumente aqui no... Aparecendo no Instagram, porque a maioria dos eventos acontece em Porto Alegre, mas enfim, só um momento pra deixar a Luna entrar. Ok, enquanto a gente vai aguardando a Luna, vou dar uma breve definição do que a gente vai falar aqui hoje na live, que seria basicamente o hype na Netflix. Olá, Luna, tá me ouvindo? Diego. Estou ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, meu fone tá quebrado de um lado, mas eu ainda consigo ouvir muito. Tudo Bom, certo, então. Tudo bem. Então, estamos começando a nossa primeira live juntos e nossa primeira, né? A primeira vez a sim. gente nunca esquece. Olá, galera, boa noite. Então, hoje a nossa live ela tem como temática o hype na Netflix e a gente vai dar uma debatida no assunto. Para quem não sabe, hype é uma divulgação exagerada e muito empolgada de alguma coisa feita por fãs, né? Então, seria quando a gente escuta falar daquela série, daquele filme que o amigo tá loucamente querendo que você assista porque ele gostou muito e quando isso está super sendo comentado nas redes sociais também. Então a gente fez uma seleção de filmes e séries da Netflix que tem o hype lá em cima ou que não tem tanto hype para poder debater o assunto. Primeiramente, a gente pode. Antes disso, eu vou trazer para vocês também a questão dos dados, porque a gente pegou a Netflix no caso, né? Ano passado foi realizada uma pesquisa a respeito das plataformas de streaming aqui no Brasil, o quanto elas estavam sendo utilizadas. E a Netflix, ela acabou estando no topo dessa pesquisa, foi uma pesquisa realizada pelo Toluna, que é um site especializado em coletar dados, e, no caso, 9 em cada 10 pessoas usam serviço de streaming no Brasil e 94% dos entrevistados utilizam a Netflix. Os que ficaram abaixo da Netflix, eles ficaram com números bem menores, que foi, por exemplo, o Google Play com 40%, HBO Go com 29%, Globoplay com 23%, eu achei surpreendente porque está acima da Amazon Prime, que é uma que a gente escuta bastante falar hoje em dia, né? E a Amazon Prime ficou com 21%. Então a Netflix ainda é a preferência dos brasileiros para assistir, porque ela foi a primeira a ser realmente lançada e ter uma super divulgação em cima. E por isso a gente vai estar trazendo, dentro do assunto do hype, as produções da Netflix. Você quer começar com Então, sua primeira sugestão de obra superestimada? pois é, então, vamos começar com as produções que elas são superestimadas, né? Que são aquelas em que o pessoal fala que é incrível ou tem uma super divulgação e quando a gente vai assistir, não é lá essas coisas, né? Como filme, eu trouxe um exemplo que é Bird Box. Bird Box como é que ela foi traduzida em português? Chegou a ver? Deixaram o Bird Box mesmo, só que o livro é Caixa de Pássaros. O livro traduziu, mas o Uhum. filme deixou o nome. Pois então, Bird Box ela fez uma comoção muito grande entre os fãs do livro e os curiosos a respeito do filme, né? E gerou muitos memes, acabou sendo um super hype, porém o filme não é grande coisa, assim, né? O pessoal tá dando uma comentada aqui, é legal a gente comentar também. Caixa de Bom, Pássaros foi o que ficou a tradução, isso mesmo. muita gente aqui criticando o Globoplay, que pelo visto o player trava muito, é horrível, segundo a Amanda Hum, Oldman. E o J.V. aham. Hudson também concorda que o player é péssimo. Bom, mas eu Pois acho é, que um e problema do serviço de streaming nessa fase inicial é que eles ainda não estão no patamar da Netflix, não ainda tem a interface tão grande, tão bem desenvolvida, tão simples de utilizar, então, uhum. a princípio, eles passam por esses problemas mesmo, só que eu acho que com os meses eles vão se atualizando, se aprimorando, e depois acho que vão todos ficar Sim, mais ou menos no mesmo nível. Pois então, as outras plataformas elas ainda não têm a popularidade da Netflix, né? Então acaba que as produções que são da Netflix
alavancam com mais facilidade do que as de outras plataformas, porque como a maior parte do pessoal tem Netflix, mas não assina os outros canais, acaba ficando muita gente que fica sabendo das séries lançadas por outros streamings acaba baixando ou não acessando a plataforma em si. Por isso a Netflix segue sendo a número 1 aqui no Brasil. Mas voltando ao assunto de Bird Box, né, foi um filme que teve muita comoção. O enredo dele é numa realidade utópica, apocalíptica, né, apocalíptica. E infelizmente ele não lidou tanto com esse lado de ficção científica que ele mostra ser, né? Porque como ali o João Vitor disse também, ele é uma metáfora para depressão. E, e realmente o filme ele vai por um caminho que você chega no final e fica meio decepcionado a respeito do que ele trilhou até ali, né? Você fica esperando um super plot twist, ver os monstros do filme e acaba não tendo nenhuma resolução, só uma filosofia, né? Então, o Bird Box acabou não me incomodando muito, porque, pelo menos pra mim, ele entregou o que prometeu, que foi basicamente um filme de sobrevivência. É bastante clichê, não tem nenhuma grande novidade, só que pela proposta dele eu achei ele bem intenso e a atuação da Sandra Bullock, pra mim, é a segunda melhor dela, tá só atrás de Gravidade. Não, eu acho que ela saiu bem e tal no filme, mas eu esperava, eu como uma pessoa que sou leiga a respeito do livro, porque eu nunca li, eu esperava que o filme entregasse alguma coisa diferente no final, né? Deixa eu ver. O Deixa eu ver JV aqui acabou de falar que como. meu microfone tá abafado, ele melhorou agora? Ou ainda tá Pra ruim? mim ele tá ok. Já tá A Paula pior. Pra mim tá. comentou que filme pós-apocalíptico nunca sabe acabar bem com a história. É, às vezes, a maior parte deles acho que é assim, né? Então, porque como eles nunca conseguem resolver o apocalipse, tipo, sempre acaba com uma conclusão daquela história e o final acaba sendo meio aberto por causa disso, né? Porque Uhum. o filme acaba, só que eles continuam dentro do apocalipse. Então, realmente, não tem Sim. como ter um final mais conclusivo. É, para mim acabou se tornando um filme que foi extremamente hypado, mas que eu me arrependi de ter assistido. Então, para mim, ele foi superestimado. Mas, em compensação, ele virou um meme ótimo que foi utilizado para várias coisas diferentes, né? Então, Inclusive agora na como. quarentena. Tá, como eu assisti Bird Box no dia um, tipo assim que chegou, tipo, era meio-dia quando eu assistia, eu acabei não Uhum. sendo enganado pelo hype porque as pessoas ainda não estavam falando tanto a respeito. Só que depois eu sou obrigado a falar que acabou sendo exagerado mesmo. Sim. No Agora, quesito série superestimada, tu trouxe alguma coisa? então, série superestimada, eu acho que é um evento pior do que filme, porque Uhum. Bird Box mesmo, as pessoas só falaram durante um mês e depois meio que morre. Agora, a série, ela volta todos os anos pra nos assombrar. E Sim. a principal agora, que é uma série que a qualidade está decaindo muito por temporada, é o 30 Reasons Why, que quando estreou foi um grande fenômeno, provavelmente é a maior Uhum. audiência de série adolescente da Netflix, se não contar Stranger Things. A primeira temporada até que é decente, só que o que viu depois é absolutamente ridículo e forçada. Pois é, então tem essa questão, porque série é quase que um compromisso, né? Não é que nem filme que tu assiste, já encerrou ali, se a decepção foi grande ou não, tanto faz porque foram só algumas horinhas. Mas a Sim. série, tu acaba se comprometendo com ela. E 30 Reasons Why foi uma que eu não quis entrar no hype, porque eu vi que estava todo mundo assistindo, eu dei uma pesquisada e não achei tão atraente. Mas estava assim, ó, o pessoal estava em cima, né? Eu lembro que as minhas colegas de aula adoravam e tudo. E eu não fui tão fã mesmo. Eu não caí no hype. Mas eu também não acho que o hype era tão merecido. Quando eu assisti, achei, ok, passa algumas ideias erradas, né? Sim. Mas não era tudo aquilo que todo mundo falava. Outra que todo mundo traz super
estimando, assim, e eu fico muito de cara, é The Away. O pessoal é louco por The Away. E eu realmente não consigo compreender isso, porque eu acho que a série te engana profundamente. E é muito decepcionante o final dela. Então, em algum nível narrativo mais simples, eu consigo respe- respeitar The Way, porque é uma série original, ela não é baseada em nenhum material pré-existente, e ela não tem medo de ser estranha, de tentar coisas novas, de inovar, só que infelizmente a inovação que The Way traz não é tão boa quanto a série, e a boa parte da fanbase acha que a série é ridícula, por falta de uma palavra melhor. Uhum. O João Vitor, ele disse que 13 Reasons Why ele curtiu por causa de alguns problemas pessoais. Eu acho que boa parte de hype nessas séries que trazem uma questão mais profunda, como é a depressão ou essa coisa do suicídio e tal, na temática delas, acaba pegando muito a parte do público que também passa, né, por isso, e o hype sobe para aquelas pessoas que se sentem representadas ou sentem alguma empatia pelo que os personagens estão passando, né? Então, mas e também acaba sendo problemático justamente por causa dos jovens que também passam por problemas similares, que acabam se identificando justamente por meio que glorificar essa ideia que de suicídio, que depois a sua morte vai significar alguma coisa, as pessoas vão ficar inspiradas, as pessoas que erraram com você de alguma forma vão ficar arrependidas, e isso é uma idealização muito problemática e não existe meio que uma Sim. abordagem certa de como tratar suicídio, self-harm, só que bom, até registraram que teve um certo aumento na taxa de suicídios depois que a série foi exibida, então, Uhum. entre os mais jovens. Então, Sim. foi responsável mesmo e continua sendo responsável da parte da Netflix voltar todo ano com uma nova temporada dessa série. Pois Bom, a é, uma Paola tá das falando coisas aqui. que no caso ali, o João Vitor, ele corrigiu a Paola que foi deletada a parte do estrago, né, de 13 Reasons Why. E isso é interessante porque essa era justamente uma cena que hypava a série, né? Por mais que fosse uma cena extremamente polêmica, era uma das coisas mais comentadas e era o que gerava muita curiosidade em algumas pessoas para irem assistir a série. Então, mas um problema, tipo, dessa cena, até como uma adaptação do livro, é que é a natureza gráfica dela. Porque, se eu não me engano, Uhum. no livro, a Hannah basicamente só toma umas pílulas e morre. Tipo, só que durante a cena são uns 2, 3 minutos da garota cortando os pulsos na banheira e é uma coisa realmente muito pesada e Sim. desconfortável de assistir. Pois é, eu acho que foi uma boa saída remover, apesar de que isso foi assim póstumo, né? Um ano Sim, e tipo, tarde mais. demais. É muito louco isso. Mas indo para uma pegada diferente, assim, do hype por atores, porque, por exemplo, 13 Reasons Why era só uma garotada jovem que ainda não tinha o seu nome consolidado, né? Mas, por exemplo, veio um hype super forte quando anunciaram que ia ter aquele filme Bright com o Will Smith. E justamente porque ele estava no filme, né? E no caso, o filme foi, sei lá, uma grande decepção. E depois, assim, deu uma baixada, né? Mas assim que lançaram o anúncio de que ia sair aquele filme, que ia ser um mundo mágico, que vários personagens míticos iam conviver, todo mundo queria muito assistir, tava falando pra caramba, né? E no fim, não pegou. Então, acho que o problema de Bright realmente foi mais de divulgação, porque quando o filme finalmente foi lançado, acho que não acabou atraindo tanto público. Bom, no sentido não de visualização, porque se eu não me engano acabou batendo alguns recordes da Netflix de visualização para um filme original dele, só que ninguém mais fala a respeito, tipo, ninguém mais se lembra. Tem uma sequência saindo e ninguém mais liga pra Bright, ninguém lembra, ninguém consegue nem citar o Pois nome é. do personagem do Will Smith naquele filme e infelizmente Uhum. vai acabar. É um hype momentâneo, né? Que dá assim porque o pessoal acaba curtindo determinado ator ou às vezes até determinado diretor e quando descobre que a coisa não era lá essa, desiste.
Sim, é complicado, mas de certa forma, é uma estratégia de marketing bem feita, igual outro exemplo, o Sam Uhum. Smith, Esquadrão Suicida, que hypou todo mundo, só que quando chegou não era aquilo e deu no que deu. Agora, um outro exemplo de hype, que é de algo que eu nem me importaria a princípio, por ser um filme adolescente da Netflix, só que eu acabei ficando muito curioso para assistir, justamente porque todo mundo não parava de falar, e eu sei que você gosta, é o Por Lugares Incríveis, Na que, verdade, na verdade, eu me decepcionei um pouco com esse. então, é que Mas, estava levemente no meu radar, porque eu gosto muito da Elle Fanning, eu adoro o Justin Smith, só que por ser adolescente da Netflix, tipo, pra filme eles não têm um histórico tão bom, só que aí quando uhum, saiu, todo mundo começou a falar mil maravilhas, falava do eu jeito lembro. que a série tratava de questão de doença mental, pra assistir com uma expectativa boa, até encomendei pizza pra ocasião e infelizmente não foi tudo aquilo. Acabei bem Eu acho decepcionado. que o hype em cima desse filme também foi um pouco por causa do elenco, né? Porque a Elle Fanning, ela tinha feito Maleficent, né? A Malévola, e ela estava bem alta naquele momento que foi lançado, e o Justice tinha feito aquele filme do Pokémon, né? Então, tava um hypezinho em cima dos atores também. Sim, então, eles são bem populares entre os adolescentes, que é ótimo, já que é o público-alvo do filme. Só que, como filme mesmo, ele não entrega tanto quanto deveria. Tipo, eu achei ele bom, achei ele ruim, só que Uhum. acabou sendo um daqueles filmes esquecíveis. Sim. Bom, Outro filme que tem esse mesmo problema por conta dos atores é o Date Perfeito. Ele estava super em alta quando foi lançado, e ele estava assim nos primeiros, aparecia sempre assim nos primeiros lugares. Só que ele estava em alta porque era com Noah Centineo, né, que é do Para Todos os Garotos que Já Amei, e a Camila Mendes, que é de Riverdale. Então o pessoal tava, sei lá, assistindo muito e era uau, o filme é com eles, mas o filme é qualquer coisa da sessão da tarde, sabe? E isso é triste, assim. sim, acaba sendo triste. Acho que qualquer produção do Noah Centineo, porque ele não é um ator muito bom, só que ele acaba sendo bem carismático. Eu admito Uhum, que eu tinha gostado muito do Peter Kavinsky dele no Para Todos os Gostos que Já Amei, só que ele não sabe fazer muita coisa. Então as performances dele acabam sendo muito repetitivas. E, por exemplo, no segundo Para Todos os Garotos, eu não suportava o Noah. Eu queria dar um tiro na cabeça dele, porque ele é insuportável. Só que ainda assim ele tem uma fanbase enorme que tá querendo assistir qualquer coisa que ele tenha fazendo no uhum. momento. O João tá comentando aqui que o Date Perfeito é realmente muito chato. É insuportável. Deixa eu ver. Você Nem Imagina é muito bom. Ah, sim, a nova comédia adolescente. Eu não cheguei a assistir ainda. Você assistiu, Luna? Ah, de quem? Desculpa. É, Você Nem Imagina é tipo Serra Burgess, que é dessa garota que tá apaixonada por... Sim, eu assisti. Eu assisti essa. Bom mesmo? Ela é boa, mas eu não achei surpreendente. Achei ela ok, assim, perto de outros filmes, por exemplo, esses que a gente citou, ela é muito melhor. Mas eu esperava talvez um pouquinho mais. Bom, Voltando aqui como a gente comentou, o Noah Centineo, né, tem em compensação para todos os garotos que já amei, teve um hype alto e realmente é bom. É um filme que, assim, para a temática dele, para o que ele se propõe, ele entrega super bem. então, tipo, é que boa parte das comédias da Netflix, tipo, nunca sai dessa zona de conforto deles, todos são bastante previsíveis. O que muda mesmo acaba sendo a execução, que algumas têm uma execução melhor, mais funcional, que entretém por 1 hora e meia, 2 horas, só que boa parte acaba sendo esquecível, isso quando não é ruim. Uhum. Então, tu quer adentrar nas produções que merecem o hype ou a gente ainda tem algumas superestimadas? Ainda tem uma Pediram para. O superestimada, Redel pediu para falar da Casa de Papel ali. então eu ia falar desse agora. La Casa de Papel é
caso muito louco da Netflix, porque foi uma série que eles não divulgaram a princípio, eles compraram essa série espanhola, mexicana, que nem tinha feito tanto sucesso no país de origem, Uhum. simplesmente jogaram sem divulgação nem nada, e lentamente foi conseguindo uma legião de fãs, até que se tornou um sucesso internacional, e tinha uma história já concluída, e eles lançaram mais 2 ou 3 temporadas, e eles vão continuar lançando, apesar de não ter mais história para contar. A Casa de Papel é um exemplo muito louco do boca a boca. Uhum. Aqui, ó, o Mobral comentou que é La Bomba de Papel. É, desse jeito. Você chegou a assistir ou... Não, deixa eu te contar a minha história com La Casa de Papel. Pode contar. Eu, na época que lançaram, o hype foi tão alto, e eu até pensava em assistir por conta do enredo, talvez ser interessante, ser também uma série que não é uma série americana, por exemplo, né? Algo que foge um pouco dos padrões que a gente assiste mais. Só que eu tinha um colega de aula que cantava todo santo dia a abertura da série, na versão funk. E aí e era bem na época do carnaval, assim, e eu não tava Ah, eu lembro. aguentando mais escutar aquela música. Então eu me recusei a assistir a série, até hoje eu não assisti. Eu assisti o filme O Silêncio do Pântano, que é com um dos protagonistas da série, né? E O achei ele Berlim? ótimo no papel. Ai, eu agora não tô com o nome dele aqui. É, mas se a minha amiga Amanda estiver aí, ela pode comentar que ela é muito fã do ator. Mas eu gostei muito dele no filme, eu gostei da estética do filme, o jeito que ele atua. Talvez eu gostasse de La Casa de Papel, mas eu não vou saber porque eu me recuso a escutar aquela música. Não, você faz bem porque eu assisti a Casa de Hype, mas eu já não esperava muita Berlim. coisa. Era o Berlim. Eu Isso. gostei dos primeiros episódios, tipo, é uma série bem acelerada. No começo tem bastante ação, tem bastante viravolta, só que ela tem um problema. O plano do professor para roubar a Casa da Moeda da Espanha é muito perfeito. Tipo, é realmente Uhum. é um plano sem falhas que infelizmente não é prova de burro. Então, para Uhum. ele compensar ter um plano perfeito que seria maravilhoso um filme de 2 horas, para uma série de 18 episódios, ele tem que fazer os personagens darem umas burradas enormes e a série acaba se tornando interessante por causa disso. Aí eu Sim. realmente acabo não gostando muito da série. Uhum. Outra série que não me pegou assim foi, e eu acho superestimada, foi The End of the Fucking World. Que, Ah, não, pra essa é boa. mim, pois é, as pessoas costumam gostar, mas a minha me soou extremamente arrastado o enredo dela. Poderia ser muito mais sintetizado. Mas, como o pessoal gosta, tá no hype. Então, essa é uma série que realmente tinha um pouco de hype antes de ser lançada. Eu, particularmente, não estava afim. Eu vi o trailer, eu não gostei, principalmente porque o protagonista falava que eu sou um psicopata. E isso é bastante constrangedor. Só que como era uma série relativamente curta, tem uns 6 episódios de meia hora, eu acabei assistindo, dei uma chance e eu me surpreendi com a série. Tipo, é uma série bem simples, é um pouco arrastado, tipo, ele sofre um pouquinho, porque é baseado numa graphic Uma novel bem HQ. curta também. Uhum. Só que eu gostei, eu achei os personagens simpáticos, eles tinham muita química. E uma coisa que eu adorei na série é o arco do personagem, eu não lembro o nome dele agora, que ele acreditava ser um psicopata porque ele não tinha empatia. Então ele meio que estava nessa jornada para começar a sentir alguma coisa. Ele nem sabia que ele estava nessa jornada pessoal. E é ótimo, porque ele acaba se importando com a garota e aprendendo a valorizar o pai dele, que ele não gostava, sendo que o pai dele estava sempre tentando fazer o melhor para ele. Tanto que acaba numa nota muito boa, que é um final aberto, se não mostra que ele morre ou não. Só que como é a Netflix, a gente infelizmente teve que ter outra temporada que eu me recusei a assistir. Pra mim, o final da É, primeira temporada é aqui, o final final, o resto é filler. pois é, aqui nos comentários o pessoal tá meio a meio, assim. Tem gente que gostou bastante, tem gente que não gostou. Então, acho que, né, tem os dois lados da moeda essa série.
Sim, agora, antes de finalizar com as superestimadas, alguém acabou de citar Elite. Eu não assisti, Uhum. não tenho interesse, mas o que você acha, já que você assiste? Eu assisti Elite, eu assisti toda até a terceira, que foi a que saiu da última vez. Eu acho assim que a primeira temporada ela foi interessante até porque ela trazia uma história contada de forma diferente, né? De trás para frente, alguns episódios quebrados, a linha temporal dela ela ia se trespassando, era interessante. Mas as sequências dela acabou ficando forçado meio que só para vender, sabe? Foram enredos criados para realmente só dar uma sequência para ganhar um dinheiro em cima. Foi o que eu senti. Pode ser que não, mas eu senti isso, né? E eu acho que o hype dela foi muito por causa de La Casa de Papel, porque La Casa de Papel estava super em alta. E aí entrou Elite com alguns atores que faziam parte também de La Casa de Papel, né? Então o elenco acabou alavancando a série. E ela é uma série teen. Coisas teen acabam pegando um hype com muita facilidade. Só uma dúvida agora, que é algo que eu sempre leio quando eu vejo por falar de Elite, que são as cenas de sexo, e eu tenho a impressão que elas são muito exageradas. Isso é verdade ou elas São realmente são importantes para a história? De fato, eu acho que isso é algo em que a série expõe muito, que talvez seja também para chamar atenção, sabe? Porque não é totalmente necessário ter tanta cena expositiva assim. Mas é bem isso mesmo. As cenas de sexo, elas são um dos pontos fortes, assim, para vender a série. Sim. Vamos passar para subestimadas agora? Subestimadas, ok. Começa com qual? Então, como subestimadas, né? A gente está trazendo produções que não têm o hype, assim, não, ou não tiveram grande comentário em cima, mas que mereciam ter, né? Como filmes, eu trouxe justamente O Silêncio do Pântano, que eu estava falando antes, porque eu achei um filme super interessante, porque te deixa na dúvida com relação ao final, com relação a como ele é editado, se algumas coisas aconteceram ou não, e eu não vi muita gente falando a respeito. Eu vi muita gente falando de O Poço, falando de Resgate, mas eu não vi gente comentando sobre O Silêncio do Pântano. Não o suficiente para se tornar um hype, sabe? Sim, eu só vi duas pessoas falando sobre esse filme e você é a segunda. Realmente foi um filme que não emplacou. Sim. Chegou a assistir? Não, não acho que. Não, e nem tenho muita vontade. Acho que eu vou assistir por indicação sua, só que não tá na minha lista atualmente. Eu achei um filme interessante, assim. Ai, é ruim, meu Deus! Eu gostei porque eu achei que ele vai por uma linha de tempo que a gente acaba tendo que analisar muitos pontos, mas é um filme que tem que prestar muita atenção realmente para pegar todos os significados dele. Porque se perde um pouquinho, já perdeu o filme, assim. Se perde alguma instância dele, já se vai. O entendimento, né, em cima da trama. Outro filme que eu achei que é muito subestimado é O Mínimo para Viver. Ele já foi lançado faz um tempinho. Eu lembro assim que na época ele não foi tão comentado. Ele é com a atriz Lily Collins e, na minha opinião, é o papel que ela fez mais incrível na vida dela, assim. Ela perdeu muito peso para poder encarnar uma jovem com anorexia e que acaba de reabilitação e tudo mais. E é um filme assim super pesado, mas muito realista, muito coerente com o que. Então, eu vi não muita gente falando sobre o mínimo para sobreviver, só que eu acabei vendo mais pessoas que eram mais fãs da Lily Collins mesmo, tipo, no meio que é fã da atriz, tipo, a produção foi um sucesso, mas realmente, fora parece que não emplacou tanto assim. Eu mesmo acabei não Uhum. vendo, acho que eu queria ver porque o Keanu Reeves estava no elenco, ele tá no filme? Quem? Desculpa?
Keanu Reeves. Nossa, daí eu já não lembro agora. Mas o filme em si é muito legal. Acho que ele tem uma passagem pelo filme. Como série, Inacreditável é uma série que eu não vi tanta gente falando a respeito e eu acho ela super legal. Então, dizendo aqui que meu áudio deu uma travada, eu espero que já tenha voltado. Ah, valeu o feedback. Inacreditável. Tu chegou a assistir? Sim, eu assisti com a minha mãe e com a minha irmã, a gente maratonou a série inteira num dia, porque ela é excelente, super viciante, conta uma história real que acaba sendo chocante, por causa de casos assim que continuam acontecendo e a série é muito boa em mostrar como as autoridades acabam sendo injustas na abordagem com Uhum. vítimas de estupro, que é um crime muito delicado e boa parte dos policiais acabam não tendo esse preparo. E sim, é uma série excelente, que é uma pena que não tem mais gente falando a respeito. Ela merece bastante reconhecimento. E ela é uma série que é fechadinha, né? Ela é uma série que tem uma história fechada, e isso eu acho muito legal, porque ela não tá ali só para se vender, como as outras séries, que daí já abrem o final para ter outra temporada. Ela conta Sim. uma história real e fechadinha. E ela é muito bem feita, muito bem atuada, toda a questão é abordada de uma forma muito verídica. E realmente, assim, ela não foi no falatório do pessoal. Eu vi uma ou outra pessoa comentando que tinha assistido, mas eu não vi grandes multidões, assim. Então, uma similar a essa que acabou estourando e fazendo sucesso, que também é uma história real, também é uma série limitada, que foi excelente em termos de direção e atuação, foi o Olhos que Condenam, Uhum. que acabou, que o JB acabou de falar, Exato. que é completamente excelente. É outra série fenomenal, que dessa vez expõe o racismo da polícia e das autoridades. E felizmente conseguiu um grande sucesso, também fez bonito nas premiações. E acabou sendo meio triste que Inacreditável, que é uma série tão similar, acabou não emplacando. Uhum. Deixa eu ver, de série subestimada aqui da Netflix, eu tenho Glow, que é uma série protagonizada Uhum. pela Alison Brie Community, que é uma série das mesmas criadoras de Orange and Black. Ela é rápida, divertida, também traz bastante questões sociais sobre o papel da mulher na sociedade, tem questões como aborto, traição. É uma série excelente, ela é muito divertida e as pessoas acabam não assistindo. Eu tinha muito medo dela ser cancelada, igual o Marco Polo, que o JV não para de falar no chat. Que infelizmente ela foi renovada para a quarta e última temporada e ela vai chegar ao final. Porque se a Netflix tem um problema, são as séries canceladas dela, que todo mundo tem pelo Agora, menos. agora, tipo, pra mim, eu tenho uma visão diferente de Glow, porque no meu, eu acho que isso é muito a questão dos meios em que a gente acaba convivendo. No meu meio, que o pessoal de moda, o pessoal que muito lado feminino, eu acabei achando essa série até hypada, porque eu Sério? vi as minhas colegas falando bastante dela. E eu não cheguei a assistir, mas eu vi muita gente falando na época que ela tinha sido lançada, na primeira temporada. A mesma coisa foi Girl Boss. Nossa, o pessoal da moda Ah, adorava sim. Girl É. Boss, só que eu assisti um pouco, eu não curti. Mas eu lembro que era, assim, no meu meio de moda ali, do pessoal do design, gente, era tipo um hype muito alto. E a mesma coisa era Glow. Apesar de que foi um pouquinho menos do que Girl Boss, mas era muito comentada. E então é É, muito a questão de qual é o nicho que ela atinge também para gerar um hype, né? exatamente. Um problema da Netflix é justamente essa questão de nicho, porque você, por causa do nicho que você está inserido, você acaba achando que a série é um sucesso e ela acaba não sendo. Por Uhum, exemplo, Girl Boss foi um sucesso no seu nicho, só que ela foi cancelada, ela não tinha audiência, sim. pelo visto, fora do universo da moda. E isso, a primeira vez que foi confrontado por esse ângulo de nicho foi com Sense8, que a Uhum, primeira temporada foi um sucesso e a segunda também. Basicamente, todo mundo que eu conhecia falava, amava, assistiu inúmeras vezes e foi cancelado. Porque eu tava nessa bolha, eu tava nesse nicho, eu tava nesse público-alvo de Sense8 e o resto do mundo não tava. A série, infelizmente, exato. foi cancelada.
Pois é, Sense8 é realmente um bom exemplo disso, de como certo nicho faz alguma diferença também para a série, né? Porque ela era muito forte aqui no Brasil, por conta do pessoal, movimento LGBT e tudo mais. E fora do Brasil, talvez ela não fizesse, né? Ela não tinha o alcance que tinha aqui. Tanto que um pouco do que movimentou para ter um episódio final foi o pessoal fazendo as petições aqui no BR. Sim, eu vi um estudo que mostrava, tipo, o interesse público de Sense8, como ele caiu na segunda temporada. Se eu não me engano, o Brasil era o único país em que Sense8 era mais popular que House of Cards. Tipo, Uhum. House of Cards é uma série que é popular aqui, tipo, bastante gente assiste, só que eu nunca imaginaria que House of Cards era tão mais popular que Sense8, sabe? Tipo, Aham. realmente, as nossas bolhas acabam nos cegando de formas que a gente nem percebe. Sim. Bom, o Herbert Ah, falou que pediu pra gente falar de La Casa de La Casa de Papel não, The Get Down. The Get Down é uma sim. série excelente, que eu também não entendo. Essa foi uma das séries que foi uma categoria que é a mais difícil, que são séries que a Netflix realmente investiu pesado, são séries caras, que ela gastou muito no marketing, Uhum. e o público acabou não gostando. Tipo, The Get Down eu tento entender, porque é uma série sobre música, sabe? Mostra a periferia de Nova York dos anos 70, é uma série excelente, as músicas são ótimas, as performances são espetaculares e acabou não ficando. Tipo, eu não consigo entender como não gerou É, interesse público, mas não gerou. é que, infelizmente, algumas séries que têm uma temática que vai mais para o lado periférico ou para o lado de comunidades e tal, acaba não atingindo tanta gente, porque ainda, de certa forma, tem muito racismo estruturado no mundo e os consumidores, a maior parte dos consumidores de streaming acabam sendo também parte dessa sociedade mais alta, né? Assim, boa parte. Então, acaba sofrendo muitas baixas nessas séries que trazem uma temática mais humana, assim, mais próxima de diversas realidades diferentes do nosso dia a dia. Sim, isso é verdade. Eu tenho. Sei lá, é que eu acabei com The Get Down, acabei sendo iludido porque, por causa da ambientação e da época, é basicamente a mesma de Todo Mundo Deu Chris, só tem Uhum. 5, 6 anos de diferença, então, por Todo Mundo Deu Chris ser uma série tão popular aqui no Brasil, eu achei que ia estourar igual, só que não aconteceu. Só que essa visão de, realmente, por tratar tanto de minorias assim, pode acabar não, não acertando o macro. Aí no que tu comentou é justamente a comparação correta. Todo Mundo Odeia o Chris atingiu muita gente porque foi lançada pela TV aberta. Então, quem tem menos poder aquisitivo consegue ter acesso a essa série, né? Consegue ter um público grande de Todo Mundo Odeia o Chris. Agora, uma série que é lançada para o streaming e não passa na TV aberta, ela acaba pegando um público que tem um pouquinho mais de poder para poder estar pagando o streaming todo mês e tudo mais. Então, pega uma parcela da população que não é tão periférica. E nisso acaba não gerando grande público para aquela atração. Sim. Agora, um outro exemplo de série que a Netflix investiu pesado e acabou não vingando o investimento foi Maniac, a série da Emma Stone com o Jonah Sim. Hill. É uma série que eu devorei em 2 dias, eu achei excelente. E depois eu fiquei super surpreso que o pessoal não tinha gostado tanto assim da série. A maioria desistiu no primeiro episódio, que realmente é o mais lento, o mais chatinho, só que depois que você ultrapassa o primeiro episódio, a série é excelente. Eu tô junto com a maioria. Nossa, Eu desisti no primeiro episódio. ah, não! Sabe, tipo, Não, mas eu entendo o hype, em parte. Assim, eu entendo, eu sei sobre o que que é a série e eu acho a estética dela genial. Acho ela muito legal, assim, esteticamente. Mas eu não consegui, naquele momento eu não consegui assistir. Eu tive que parar. Mas teve um hypezinho em cima dela,
só que ele não foi a fundo, né? Ele teve um hype no início, principalmente acho que por causa da Emma Stone, dos dois serem atores de filmes, né? Que já fizeram muito sucesso. E o pessoal, vai assistir porque, meu Deus, são aqueles atores. E quando vê, não é tudo aquilo que estava esperando, né, do seriado. Sim, e foi uma parte que também, uma série que acabou não vingando tanto na parte crítica, porque quando rolou o Emmy, se eu não me engano, eu acho que só a Emma Stone foi indicada. Tipo, não foi indicado a melhor minissérie, o Jonah Hill não foi pra melhor ator, Uhum. apesar daquele ser o melhor papel dele que eu vi até agora. E realmente, eu acho que é uma série que tem uma fanbase bem limitada, mas eu tô feliz de estar inclusa nela. Quem Pretendo sabe muito eu ver um algum dia. dia. Ah, gostaria muito. Ah, Então, a gente pode também comentar produções que merecem o hype que elas já têm, o hype que elas geraram. Nisso, que nem foi o que eu tinha comentado, para todos os garotos que já amei, mereceu o hype. Teve aquela produção também, Okja, que eu achei muito. Eu achei legal, mas teve um hype enorme em cima. então, o que já, eu acabei colocando numa categoria aqui na minha lista, que é o filme de premiação. Que já foi o primeiro filme sério que a Netflix fez. Pegou o Bong Joon-ho, pegou a Tilda Swinton, o Jake Gyllenhaal, pegaram Uhum, vários atores renomados, com esse orçamento de, se não me engano, 50 milhões, para fazer um filme para ir para as premiações. Foi a primeira grande tentativa da Netflix no Oscar. Acabou não vingando, ou que já, apesar de ter feito sucesso, tipo, nas premiações, não foi tudo isso. Só que depois eles tiveram tentativas melhores, como em 2018 foi Roma, e em uhum, 2019 eles emplacaram três, que foi História de um Casamento, O Irlandês e Dois Papas. Foram três filmes da uhum. Netflix. Pegaram É. realizadores conhecidos, elencos de ponta, fizeram bonitinho todo o percurso de premiações e faturaram vários Oscars para levar para casa depois. São Sim. todos filmes que a grande maioria realmente merece o hype que tiveram. Uhum. Esses filmes, eles parecem ter um pouquinho mais de atenção, né? Justamente por estarem participando de premiações. E aí o hype deles se justifica muito bem, porque eles têm uma produção diferente. O Reza acabou de falar de Beasts of No Nation, que foi o primeiro filme original da Netflix, se eu não me engano, foi lançado em 2015. Acabou não indo pro Oscar, apesar da performance do Idris Elba ser absolutamente fenomenal, porque para ir pro Oscar você tem que ficar 3 semanas no área do cinema antes de estar disponível para o grande público. O filme acabou não fazendo isso e acabou sendo prejudicado, apesar de, até hoje, o primeiro filme da Netflix foi um dos melhores. É uma Uhum. história muito pesada e visceral. Eu não tenho estômago para ver outra vez, só que é realmente marcante. Sim. Resgate também teve um hype grande agora. E antes, até acho que não sei se foi o Redel que comentou aí, mas tinha aquele filme Esquadrão 6, não é isso? Six, não sei. Sim, o do Que Ryan Reynolds. do Ryan, é isso, que também teve assim um hypezinho em cima, né? Mas esse eu não cheguei a assistir, mas pelo que eu li de críticas, ele não é tão justificável. Então, acho que ele é que nem Resgate. É um filme 100% de ação, que ninguém tá vendo pela história. Só que enquanto o Resgate tinha cenas de ações bem executadas, plano sequências, a ação Uhum, era toda limpa, é impossível compreender o que acontece no Esquadrão 6. As cenas de ações são muito bagunçadas, tem muitos cortes, você não entende o que está acontecendo, você não entende o que está morrendo. É um filme que uhum. ele até consegue divertir, só que ele é bem ruimzinho. Um pouco do hype desses filmes, no caso, é justamente por conta do protagonista, né? Muita gente vai ali e clica porque é o ator que fazia Thor, é o ator que fazia Deadpool, e isso Sim. gera o interesse e isso alavanca o hype, né? Quanto às Tanto que séries, a Netflix. pode dizer. Tá, eu só ia falar que agora a Netflix tem outro filme que vai vender que nem água também, que é o. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme que tem um The Rock e a Gal Gadot, então Uhum, é um filme que vai todo mundo assistir porque tem o The Rock e a Mulher Maravilha. sim, De ação com atores super renomados que todo mundo vai assistir, independente do filme ser bom ou não. claro.
Pode passar para séries agora. Então, séries que merecem o hype que elas fizeram, né? Eu talvez também seja dentro de nicho, mas Anne com E tem um público bem forte que gosta muito da série, que ficou lamentando pra caramba quando ela acabou. E ela é uma série realmente que é muito bem feita. Ela é uma série de época, né? E a história dela acompanha o que passava nos livros que levam o mesmo nome. Mas ela é bem organizada, ela tem começo, meio e fim, apesar de que o pessoal queria que desse sequência. O final dela funciona como um final e ela teve um hype grande por ter justamente uma estética muito diferente. E eu acho que justifica, porque a produção ela foi bem caprichada. Então, apesar da série, infelizmente, ter sido cancelada, pra mim também foi uma surpresa, porque eu ainda não assisti a série, só que realmente ela é uma série que muita gente assiste. Conheço muita gente que é fã da série, muita gente que lamentou o cancelamento, muitas pessoas que estão todo o comentário de toda a publicação da Netflix pedindo pra a empresa dar uma segunda chance pra renovar a série. E eu Uhum, realmente fico surpreso. Só que isso entra em um problema da Netflix, que eles não liberam audiência. Então, como a uhum. gente acaba nunca sabendo quantas pessoas realmente estão assistindo a série, não tem nenhum órgão tipo Ibope que fica medindo a pessoa da Netflix. Até porque Sim. também é difícil, né? Porque tá lá pra sempre, ao invés de passar uma vez em um horário específico e ter algumas poucas reprises. Uhum. Pois é, mas ela justamente, como ela era muito bem produzida, o hype em cima dela fazia total sentido, sabe? Sim. Assim eu também penso de Dark. Eu gosto muito de Dark, gente. Dark, eu vou dar uma segunda chance, porque eu assisti o piloto da série, assisti o primeiro episódio. Eu não tava tão investido, eu acabei dormindo, eu acordei, a série tava nos créditos finais, e ficou por isso mesmo, só que agora que a série tá chegando Uhum. à terceira e última temporada, né? Uma série bem curta, cada temporada tem o quê? 10, 13 episódios? É por aí. Então, aí eu vou dar E uma segunda chance agora. pois é, Dark tem que ter paciência nos primeiros episódios. Se possível, faz uma árvore genealógica no papel, porque ela é bem complicada de entender, mas as ligações dela dentro da série são muito bem feitas, assim, as transições são muito legais. O elenco é incrível, porque eles têm o elenco jovem e depois o mesmo elenco, tipo, outro elenco para aqueles jovens virarem adultos. E é muito bem escolhido. Eu nunca vi pessoas tão parecidas que realmente tu pensa, nossa, ele vai ser assim quando for mais velho, sabe? E é uma série que ela é bem fechadinha, assim, tá? Cada ponto é bem fechado, e isso é muito legal. E a produção dela é boa, uma série alemã, né? Não, a gente não tem tanta incidência de séries alemãs na Netflix, mas eu acho que Dark tem tudo, ela teve tudo para dar certo mesmo e ela justifica o hype dela por ter sido bem produzida, por ter uma história que foi bem amarradinha. Bom, outra série da Netflix que é recente e que a princípio eu achei que não ia gostar da série, pelo mesmo motivo que eu não quero assistir, foi Sex Education. Pela Uhum, temática, achei que ia ser outra série apelativa, que usa de sexo pra vender, e tem várias cenas de sexo longas e exageradas, só pra expor o corpo dos atores jovens e atraentes. Só que não, Sex Education é uma série excelente, é facilmente uma das uhum, melhores séries da Netflix. Meu Deus do céu, que série. realmente. Essa eu esqueci de colocar na minha lista, mas eu concordo plenamente. Sex Education, eu também, eu pensava que ia ser um Skins renovado, né? Skins, a série antigona lá dos anos 2000. E, na verdade, ela me surpreendeu, assim, porque ela traz uma outra temática, uma outra linha de pensamento e ela pegou muitos jovens. O meu primo estava assistindo e estava me recomendando ela, e aí que eu fui assistir. E isso eu acho que é bem justificado também. Acho que o hype é merecido porque eles souberam como lidar com aquele tipo de atração. Então, e o que realmente me pegou em Sex Education foram nem as cenas de sexo, que como o JV disse agora, deu uma diminuída na segunda temporada, mas é o jeito que eles abordam o tema, tipo, é o jeito como eles Uhum, abordam, sabe, tabus sexuais, quanto a série Sex Positive, que fala que sexo não é uma coisa que deve ser demonizada, que
sabe, tem que fazer Uhum. direito. A série tem umas lições muito valorosas, sem contar Sim. representação LGBT, que é uma coisa que a Netflix raramente tem problema. Que várias séries da Netflix tem vários personagens gays, bissexuais, trans. A Netflix Uhum. sempre foi extremamente exemplar nisso. Sim, e isso é legal em se tratando de que é uma série para jovens, né? E traz essa quebra de tabus que até hoje a gente ainda tem um pouco daquela coisa enraizada, né? O que vem da outra geração, de que certas coisas são proibidas, certas coisas não são corretas. E a série, ela justamente faz repensar isso. Sim. Bom, agora a próxima produção da Netflix que eu vou falar, que realmente vale o hype, nem preciso citar, que é o Stranger Things, que Uhum. provavelmente um dos maiores fenômenos até agora, que toda temporada é ótima, transformou um elenco mirim de desconhecidos em super estrelas, que tem vários papéis em vários filmes agora, e mesmo que se baseia bastante na nostalgia dos anos 80, ela consegue pegar um novo público, tem várias crianças, Sim. pré-adolescentes que adoram, apesar de não ver os filmes que a série se baseou. Eu espero que acabe logo, porque a série acaba sendo um pouquinho repetitiva, Sim. só que se continuar nesse nível até o final, vai ser facilmente uma das melhores séries da Netflix de cabo a rabo. É, esperamos que ela não se torne um Supernatural, né? Mas, É, mas eu concordo. Nossa, Stranger Things é uma das mais hypadas da Netflix. É uma que, assim, estourou realmente. E ela tem tudo mesmo. Ela tem estética, ela tem uma temática legal e ela vai nos pontos certos. Ela consegue trazer coisas antigas e fazer elas se instaurarem agora, porque as crianças de hoje em dia agora, gostando de Stranger Things e assistindo ela na Netflix, acabam buscando também aquelas referências que não se tinham, como Walk Talks ou querer jogar Dungeons and Dragons, né? Então, isso é interessante que a série resgata uma nostalgia para os adultos e traz coisas novas para quem é criança. sim. A próxima série que eu quero citar é uma que o JV citou agora, que é BoJack Horseman, que de todas as animações adultas que eu vi na Netflix até agora, essa é a melhor. É a mais Uhum, profunda em termos de, sabe, depressão, ansiedade, de várias doenças mentais. Tem uma abordagem que eu considero bem responsável, além de ser muito divertida, ter um humor bastante ácido, tem várias críticas a Hollywood, à indústria cinematográfica. É uma série que a Netflix, infelizmente, acabou cancelando na surdina, porque eles têm essa estratégia. uhum, Eles não anunciam quantas temporadas a série vai ter e eles falam a próxima temporada vai ser a última. Só que quando você vai ter com os criadores da série, eles queriam fazer mais coisas. Um exemplo agora também é The Crown, que eu não passei da primeira temporada, só que é muito uhum, boa mesmo. E iam ter 6 temporadas, só que a Netflix anunciou que a quinta vai ser a última. E quando eles fazem isso, acaba não soando como cancelamento. O que uhum. tecnicamente e é triste, só que como eles produzem uma temporada com alcunha de temporada final, pelo menos eles conseguem fechar a história e entregar um final satisfatório. É, isso, pelo menos. E travou a minha. Ah, agora voltou. Não, Luana? deu uma travada, voltei, né? Voltou. Sim. Então, é que nem eu acho legal quando eles pelo menos encerram a série, né? E não fica aberto como se fosse ter outra temporada. Outra série que teve assim um hype super alto, ela era divertida até, é Santa Clarita Diet. Ela não era uma grande série, mas ela era divertida, ela teve um hype alto na época, todo mundo estava falando a respeito, e ela simplesmente foi cancelada, não tem um final, não, todos os mistérios ficaram em aberto. E é uma tristeza isso. Assim como também tem essa questão do The OA, que não é uma série super hypada, ela não tem um final, né? Ela foi simplesmente cancelada, graças a Deus, mas. Mas, assim, eu entendo a questão dos fãs quererem um final, pelo menos isso, né? Mas alguns fãs, tu disse, eles não acreditam, né? Que a série foi cancelada. Eles acham que isso é uma jogada de marketing, e isso acaba acontecendo. Isso é muito triste porque eles acabam sendo iludidos que vão ver que as esperanças deles servem pra nada. Só que uma coisa que eu não entendo que nenhuma produtora, nenhuma emissora faz com série cancelada é pelo menos liberar o roteiro na internet, sabe? Tipo,
pelo menos tentar vender esse roteiro para as pessoas comprarem, porque digamos que eu seja fã de Santa Clarita Diet foi cancelada, só que eles tinham um roteiro para mais 2 temporadas. Sabe, posta Uhum, esse roteiro, mostra pra galera qual seria o fim, porque eles não têm o orçamento agora pra acabar filmando. sim. Bom, você já tem O um tempo. João tá comentando ali, né? Quem cancela mais, a galera no Twitter ou a Netflix? É algo a É, se um pouco pensar a difícil, respeito. só que Twitter cancela todo dia, Netflix é só algumas vezes por ano. E você tem mais coisas pra citar, a gente tá nos 5 últimos minutos de live e é bom sempre encerrar antes que o Instagram acabe com a nossa live e não dê pra salvar depois. Antes que a gente acabe, eu só quero comentar uma última que ela foi super hypada e ela a gente não pode comentar The Boys porque não é da Netflix. Já indicando aí nos comentários. Mas outra que foi super hypada é Sabrina. E Sabrina, ela realmente mereceu o hype porque ela trouxe uma versão diferente da bruxinha, né? Ela deu uma decaída nas últimas temporadas, mas eu acho que o hype dela é bem justificado. E fora desse quesito série com história, a gente tem também Queer Eye, que é uma série de reality show, né, de makeovers. E é uma série que fez super sucesso. E eu não vejo ela ser tão comentada, mas dentro do nicho dela ela é. E ela vale realmente a pena. Então, ela tá aí uma que realmente merece o hype que tem. Então, Queer Eye, eu vejo muita gente da comunidade LGBT falando sobre, só pra fechar rapidinho Sabrina, eu tinha muito medo da série, por causa de ser dos mesmos criadores de Riverdale, que é péssimo. Uhum, Só que Sabrina é muito bom. Tipo, ainda tem alguns vícios de Riverdale, que é sexualizar personagens que, em teoria, são menores de uhum. idade, alguns jogos são feios, só que é uma ótima série. E agora, só que na minha lista, só pra eu voltar rapidinho nas subestimadas, queria falar de 2 filmes da Netflix que ninguém nunca fala, que são ótimos, que Diga. são o Mais Uma Chance, que é uma comédia dramática sobre um casal querendo engravidar a qualquer custo, que é bastante Uhum, afetuoso, e Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo, que é uma comédia com a Melanie Linsky de Two and a Half Men e o Elijah Wood, sobre essa enfermeira que está cansada das justiças do mundo e ela vai atacar os traficantes vizinhos dela, que é uma comédia muito absurda. E é o raro filme da Netflix que realmente é bom e que ninguém fala. Eu acho que a Netflix tem poucos filmes subestimados, porque a maioria é um lixo e todo mundo sabe disso. Mas é isso. infelizmente, assim, foi difícil fazer uma lista maior dos filmes bons do que dos ruins, assim, né? Sim. Mas é o que Quer dar o tem. seu adeus? Desculpa, deu Vamos? uma travadinha aqui. Assim. Não, só se despedir agora, só pra gente encerrar a live e ter um bom final. Ah, sim. Vamos então, chegamos ao final da nossa live. Eu vou dando adeus para vocês. Foi divertido falar bem e mal aqui da Netflix. Mas fica a dica das séries que realmente valem a pena pelo hype, né? E eu dou meu adeus aqui, que a porta bate onde o sol não bate. Bom, eu também vou saindo aqui. Eu gostei muito de fazer essa minha primeira live. E não esqueçam que Sala Crítica tem live toda terça, quinta e sábado, sempre às 8 horas. E sábado a gente vai ter um convidado muito especial. E é isso, gente. Adeus. Adeus. E desculpa aí o pessoal que tá pedindo ainda pra gente falar, mas a gente tem que encerrar a live. Foi mal. A gente continua isso numa próxima live. Valeu, Parte 2 galera que chegando em breve. assistiu.